Aleluia, glória a Deus. Venho saudar a cada irmã nesse dia com a gloriosa paz de Cristo Jesus, amém. Que Deus venha abençoar o teu lar, a tua vida, os teus caminhos, aleluia. Estamos gravando esse vídeo domingo de manhã, né? Tá bem gostoso, o clima tá fresquinho, chove lá fora, bem calminha a chuva, né? Aqui na nossa cidade cristal, fomos ricamente abençoados na área, né? Da natureza, das plantas, né? Dos peixes, das aves, né? Porque aqui nosso rio tá bem baixo também. A gente sabe que os peixes, né? Muita pouca água, eles acabam morrendo, sendo presa fácil para os outros animais, né? Então choveu, então o Senhor regou a nossa terra, aleluia. E Deus quer regar o teu coração nesse dia também. Assim como a chuva está caindo lá fora, a chuva é mansinha, fresquinha, aleluia. O clima está, que coisa mais boa, aleluia. E o Senhor, Ele quer também hoje regar a tua vida, aleluia. Tem um texto aqui de Deuteronômio que eu gosto muito, deixa eu ver se eu acho aqui para os irmãos rapidinho, bem rapidinho, aleluia. Tem umas marcação aqui, estrofa de folhear a palavra. Que Deus possa nesse dia, né, regar também a tua vida. Acho que é Deuteronômio 32, é verdade, aqui ó. Está chovendo lá fora, chuva calma, as plantas estão felizes, né? Ficam verdes, ficam bonitas. Deuteronômio 32 diz assim no versículo 1 e 2, ó: Inclina os ouvidos, ó céus, e falarei, e a terra ouça as palavras da minha boca. Versículo 2: Goteja a minha doutrina como chuva, e destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como as gotas da água sobre a relva. Aleluia. Então a palavra de Deus, ela é como chuva, ela vem regar, né, as plantas, aleluia. Louvado seja Deus. E o último texto que eu li com os irmãos foi em Timóteo, só para dar uma recapitulada, porque às vezes pessoas se inscrevem no canal, né, e pegam o texto pela metade e podem assim, Moisés, mas não concordo bem como você está falando, né? Mas você precisa muitas vezes acompanhar o texto e o contexto para entender, senão você fica, como se diz, boiando mesmo, né? Pega um vídeo de hoje aqui, ó, mas não pegou dois, três para trás, você pode se atrapalhar. O último texto que eu li, se atrapalhar no que eu estou falando, né? Timóteo, 1 Timóteo 4:6, ó. Proposto essas coisas aos irmãos, serás um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com palavras da fé e da boa doutrinas que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas, amém? Esse foi o último texto que eu li, né? Aqui falando da doutrina, que significa ensinamento, né? Então o ensinamento é como chuva, como diz lá em Deuteronômio 32, verso 2, que a doutrina é como chuva que rega. Então Deus quer regar a nossa vida com a sua palavra. E aqui diz, ó, propondo essas coisas, será um bom ministro de Cristo, alimentado com palavras de verdade. Porque existe muita distorção. Por isso que eu estou falando do Salmo 107, né, versículo 11 e 12. Que andamos contra a palavra do Senhor. E Deus não quer que nós demos contra ele, né? Porque se nós dar contra Deus, nós vamos se lascar. Eu li aqui 1 Timóteo 4:6, ó. Se estou olhando 4:1, bem pertinho, ó. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, ensinamentos maus. A palavra que diz aqui, ó, apostatarão, significa abandonar a verdadeira doutrina, ou seja, abandonar o verdadeiro ensinamento. Ou seja, você está entendendo? Então a chuva, repare que ela regou toda a cidade, na verdade. Mas se tu botar uma manga na torneira, tu vai molhar umas partes da tua casa, da tua calçada, da tua grama, às vezes com a volta na calçada é com grama, muitas vezes, né? Tu vai molhar um pouquinho. E Deus não quer molhar um pouquinho da tua casa espiritual. Deus quer regar toda a nossa vida, ou seja, Ele quer falar em todas as áreas, físicas, espirituais, sexuais, no trabalho, como um bom cidadão, como um bom empregado. Deus quer regar tudo. Deus quer regar e alegrar o nosso coração. Aleluia. Como eu falei lá fora, né, que as plantas ficam mais bonitas quando chove. Claro, elas pegam água, ficam verde, ficam brilhosas, né, ficam firmes quando chove. Aleluia. E Deus não quer que tu ande cabisbaixo, nem triste. Aleluia. Como uma planta que não recebe água, que fica murcha, seca, né? Deus quer regar a nossa vida e Ele vai usar a palavra. E a palavra com verdade. Porque a Bíblia diz que aqui com o inimigo ele vai pregar enganadores, doutrina de demônios. Então o inimigo ele ensina. Aleluia. E o que eu falei, que eu venho falando no contexto, é que o povo saiu do Egito e quando eu estava no deserto começou a se lembrar do pepino, dos tomates, mas o alimento não era tão bom, mas eram escravos de Faraó. E Deus não quer ninguém como escravo. Então hoje se prega que
a maioria, porque tem que ter financeiramente, nós tem que estar bem, o cristão tem que ser bem abençoado, o cristão tem que ter dinheiro, o cristão tem que ter uma mesa farta, aleluia, se prega isso, porque as pessoas querem usar as coisas boas, né, da palavra, para regar a vida das pessoas, e as dificuldades não querem. Eu até tenho um louvor ensaiando ali bem antigo, né, pregadores de rosa, prega os espinhos também, vou trazer esse louvor na semana, amém? E vou falar dentro dele que é maravilhoso o que Deus tem para nós. Então hoje vem vindo-se, né, uma distorção. Aleluia. Aqui ele fala de nós andar firme na verdade, não abandonar a verdadeira doutrina, né? Ontem eu abri o culto com os irmãos lá, só para compartilhar com você aqui, ó. Ainda não entrei bem no texto que eu quero falar, de Atos, a formação da nova igreja, Atos 2, se você puder acompanhar. Veja bem como é que Deus regava a igreja, como é que as pessoas tinham temor de Deus, o que se fazia, o que tinha com aquela igreja, a formação da nova igreja, que é a igreja exemplar para nós, ó, Atos 4:42, ó, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão e no partir do pão e nas orações. Eles tinham tudo em comum, ó. E em cada alma havia muito temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. O que ele disse aqui, ó? Persevera na doutrina dos apóstolos, ou seja, persevera naquilo que os apóstolos ensinaram e escreveram. Persevere. O que diz ali em Timóteo 4 que eu li? O que Paulo disse? Persevera, Timóteo. E um pouquinho antes assim, ó, os demônios vão tentar distorcer. Como é que os demônios vão tentar distorcer, irmãos? Você vê em cima do altar, um demônio em cima do altar? Não, tu vê as pessoas sendo usadas pelo inimigo para distorcer a verdade, porque aí você vai ter somente a volta da tua casa regada com a mangueirinha. Aleluia. O que é isso? Egoísmo, né? Assim, Deus quer abençoar a todos. Tem pessoas que estão pensando somente na sua salvação e esquece dos outros, ou seja, rega a sua casa, esquece de regar a cidade, e isso só vem com chuva. Como é que com uma mangueirinha eu vou regar toda a cidade, né? Quando eu chegar aqui, 5 quadras para frente, aqui já secou de novo. Até eu chegar lá no outro lado da cidade, aqui já torrou. Então eu preciso do Senhor, eu preciso da palavra para regar todas as vidas. E aqui os discípulos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles não, o que eles faziam? Eles não retrocediam com aquilo que a Bíblia ensina. E lá em Timóteo diz isso. Aleluia. Então a Bíblia nos diz, agora eu vou ler o texto que eu quero falar para hoje, ó. A Bíblia nos diz em Romanos 14, veja bem, o que é a verdadeira doutrina para hoje? Ó? 14, versículo 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, gozo, alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aprovado pelos homens. Aleluia. Veja o que ele disse, né? Pois o reino de Deus não é comida nem é bebida. E o que o povo do deserto vinha fazendo? Ah, mas cadê os pepinos que nós tínhamos no Egito? Então não olhe para trás. Persevere naquilo que a Bíblia diz. Aleluia. Repare que eles falaram que os apóstolos ensinaram. Aleluia. Eu tenho que perseverar naquilo que a Bíblia diz e não no que as pessoas estão fazendo, distorcendo o evangelho. Aleluia. E ali ele falou em Timóteo, tu vai ser um bom ministro de Cristo. Se nós olhar aqui um pouquinho para trás, vamos pegar um exemplo de alguém aqui, ó. Tá, aí o texto, eu fecho nesse texto. Daniel, capítulo 1. Veja bem no versículo 8, mas Daniel propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Mas o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo que o meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, para que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Aleluia. Assim podeis eu em perigo, em minha cabeça para com o rei. Aleluia. O que eu quero dizer aqui? O que acontecia aqui? Que eles tinham que comer um bom alimento, uma boa comida, uma boa bebida. Aleluia. Só que nessa comida e nessa bebida vinha coisas que a lei, que a palavra de Deus determinada lá atrás, não permitia.
né, nessa época de Daniel comer, né? Não podia se comer carne de porco, né? Por exemplo, a palavra de Deus não permitia isso, né? Aleluia. E aqui o rei, que não era o rei de Israel, ofereceu isso para os jovens que vinham trabalhar para o rei. E ele propôs no coração não se contaminar. Ou seja, o que Daniel fez? Eu vou perseverar no que a palavra de Deus diz. E aí o chefe dos eunucos disse, mas tu vai ficar com a cara feia, tu vai ficar triste como uma chuva, como uma planta que não pega chuva. Aleluia. Mas Daniel disse assim, não, vamos fazer um teste. Aleluia. O que ele disse aqui? Ó? O rei vai perceber no rosto de vocês. Você me entende? O que é andar contra a palavra de Deus? Aleluia. Não é as coisas que este mundo oferece que vão alegrar o meu coração. Não é a comida e não é a bebida. Muitos anos da minha vida eu tinha que beber para ser feliz. Aleluia. Eu tinha que tomar um vinhozinho, uma cerveja, aí eu estava feliz. Passou o efeito álcool. Essa vida está sem graça. Você entendeu? Porque faltava o que na minha vida? O Senhor Jesus. E aqui ele disse assim, não vai ser assim. E ele não se contaminou. E o rosto dele era muito mais bonito, muito mais alegre dos outros. Porque o reino de Deus não é comida e não é bebida. E hoje se prega isso, o crente tem que ser próspero, o crente tem que ter carrão, o crente tem que ter uma geladeira cheia de carne. Aonde a Bíblia diz isso, irmão? A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo, alegria do Espírito Santo. Muitas pessoas estão com essa visão. Não, irmão, o crente tem que prosperar. Eu sou dizimista, eu sou fiel, a minha conta tem que estar farta. Não. Quando eu devolvo para Deus, eu estou devolvendo o que não é meu, eu só não posso ser ladrão. O reino de Deus não é comida e nem bebida. E o que aconteceu aqui com Daniel? Por que está escrito aqui Daniel? As vitórias que Daniel teve. O que Daniel fazia? Daniel interpretava os sonhos. Daniel era um homem usado por Deus. Por que hoje tu não vê mais homens e mulheres quase usadas por Deus? Porque eles não estão mantendo o verdadeiro ensino dos apóstolos, como eu li para os irmãos 4, Atos 2, 42, né? Não estão perseverando. Por que Paulo disse para Timóteo, persevera na verdadeira doutrina, para que tu seja um bom ministro? Hoje está faltando bons ministros, bons pastores, porque estão tentando trazer, né, as coisas materiais para alegrar o cristão. Glória. Aleluia. Estão trazendo material. Não, meu irmão. Tu quer alegria no teu coração, tu quer chuva mesmo, deixa o Espírito Santo habitar na tua vida. Só que tu tem que fazer o quê? Mas Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Daniel propôs. No outro texto, se nós ler aqui, eu estou com a Almeida corrigida, se nós ler na Almeida corrigida atualizada, que o meu celular está em cima dela agora, aqui, diz assim, Daniel determinou firmemente no seu coração não se contaminar. Então é tempo de nós se firmar firmemente. Isso traz uma verdadeira alegria para o cristão. Aleluia. O reino de Deus não é comida e não é bebida. Devemos entender isso. Se ter bênção, teve. Se não ter... O que Paulo ensinou ali mesmo Timóteo, só que é 2 Timóteo, tendo que comer e se vestir, esteja contente. Deus o livre, tu fala isso na igreja hoje. Não, irmão, que isso, irmão? Eu vim para a igreja para ser abençoado, só que abençoado espiritualmente. Por isso que a maior bênção ela é espiritual, que é a salvação. Por isso que Jesus, nós somos peregrinos. Peregrino não tem casa, não tem imóvel, aquele monte de coisa, aquele monte de muamba. Tem muito cristão assim, não vai subir no céu porque está cheio de muamba. Por isso, quando Jesus chega no jovem rico, que obedecia os mandamentos de Deus, ele obedecia, então ele estava até então, certo? Jesus, vende tudo que tu tem e dá aos pobres, e tu vai ter um tesouro no céu. Ele saiu triste. Muitos estão assim, com o coração cheio de expectativas que são contrárias à palavra de Deus. Aí tu vem com a palavra de verdade, o Moisés é muito quadrado, aquele pastor lá é muito quadrado. Irmãos, quadrado é a palavra de Deus. É quadrada, não é? A Bíblia é redonda? Não, a Bíblia não é redonda, irmão. A Bíblia é quadrada. Mas uma coisa eu te digo, ela tem bênção. Ela tem bênção que diz assim, do teu olho Deus enxugará toda a lágrima. Nunca mais tu vai chorar quando tu subir para o reino de Deus. Porque aqui nós temos que lutar. Temos que fazer o que o Daniel propôs no seu coração, não se contaminar com as porções e os manjares do rei. Ou seja, por isso que em Mateus 4, Satanás ofereceu, tudo este mundo eu te dou, se prostrado tu me adorar. Jesus para Satanás, arreda de Satanás. Aleluia. Por que ele queria o quê? Cumprir o propósito de Deus. Salvar quem? Um deles é eu. Ele queria me salvar. Quer salvar você. Só que ele vai usar o quê? Sua palavra. Aleluia. Satanás quis distorcer a palavra. Está escrito, Satanás disse. Jesus também disse, também está escrito, não tente a Deus. Aleluia. O reino de Deus não é comida e não é bebida, é gozo e alegria do Espírito Santo. Ainda que tua mesa não tenha bastante alimento, ainda que a tua geladeira não esteja cheia, não interessa. O gozo, a alegria de Deus é a presença do Senhor. Tirou disso a apostasia.
Aleluia. Abandona a fé, abandonar a verdadeira doutrina. É o que está acontecendo hoje. Deus não diz assim, ó, não abandone, persevere. E o que os discípulos faziam lá em Atos 2,42? Perseveravam no ensinamento e no que mais? Na oração. Perseveravam no partir no pão, no ensinamento e na oração. E havia temor e Deus fazia. Deus está fazendo pouco, Moisés, está fazendo pouco mesmo, porque tu não quer renunciar. Aleluia. Mas Daniel fez o quê? Propôs no seu coração não se contaminar. Não, eu não vou fazer. E a Bíblia diz que ele era mais bonito, mais belo, mais feliz, mais alegre que os outros, né, jovens da época dele ali, que estavam ali com as bandejas do inimigo. Deus abençoe teu lar, Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus. Paz.